Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou montar com vocês um portfólio aqui do zero de alto risco, com 5 posições extremamente voláteis e vou investir 100 mil reais, obviamente, na nossa simulação aqui, para a gente ver quanto que isso nos geraria por mês. E a ideia de fazer um portfólio com mais risco, mais volátil, foi porque no primeiro vídeo, esse aqui, como investir em pulso, investindo 100 mil reais, eu fiz um portfólio bem conservador, a galera curtiu bastante, mas comentou que poderiam ter posições mais arriscadas, né, que gerariam mais renda no mês. Então agora eu vou fazer um portfólio mais arriscado, focado principalmente nesses tokens mais voláteis. E nesse processo eu vou te ensinar a utilizar aqui o DeFi Lama para achar as pools, né? Achar as pools que mais estão rendendo. Vou te ensinar a utilizar o Dex Screener e vou te ensinar a utilizar aqui a Metrics Finance, que é uma ferramenta que a gente consegue simular quanto de yield, né? Quanto de taxa essa pool teria gerado nos últimos 30 dias, por exemplo. Então vai ser essa taxa que a gente vai utilizar na nossa simulação. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui pelo DeFi Lama. O DeFi Lama aberto, temos aqui essa parte de yields. A gente vem aqui, pools, clica, então ele carrega aqui todas as pools, né? Eu vou vir aqui em TVL e vou colocar um valor mínimo de 1 milhão. Então eu só quero pool que tenha mais de 1 milhão de dólares de TVL. Então a gente aplica esse filtro aplicado, e agora a gente vem aqui e vamos ranquear por APY. Então aqui a gente já tem várias pools, né, ranqueadas por APY, mas ainda está meio confuso, né, porque as redes elas estão todas misturadas aqui. Então eu vou filtrar, vou começar pela Solana e vou abrir em várias abas diferentes, várias redes diferentes, né. Então essa aqui eu quero tirar tudo e vou deixar apenas Solana. Então aqui a gente tem as pools com maior APY na rede da Solana, com TVL mínimo de 1 milhão. Nessa aba aqui eu vou trocar a Solana por Base. Então, quero somente na rede da Base. Vou colocar aqui por APY. Nessa aba aqui eu vou tirar a Base e vou colocar a Polygon. Vou ranquear por APY. A gente já vê que na Polygon a gente não tem aquelas pools com APY gigante, né? Igual a gente tem na rede da Base e na Solana. Vou colocar aqui na rede da Sui também. Eu vou ranquear por APY. Então agora a gente já tem aqui 4 redes abertas, né? Solana, rede da Base, Polygon e Sui. Então a gente vai usar essas 4 redes aqui para escolher 5 posições que a gente vai montar, escolher um range, simular para a gente saber quanto que isso renderia em um mês para gente. Começando aqui pela Solana, muito forte nos tokens meme, né? Fartcoin, também forte nos tokens que vieram de inteligência artificial, aí 16Z, outro meme aqui, o meme do Trump, que foi lançado esse final de semana também, que rendeu muita taxa. Então, desses aqui, eu vou escolher 2. Para vocês não falarem que eu estou roubando, eu não vou pegar esse primeiro aqui não, que está com APY de mais de 20 mil. Então, eu vou pegar Solana com Fartcoin, vai ser uma posição. E a outra vai ser Trump USDC. Então, eu vou anotar no Excel. Então, esse vai ser nosso portfólio alto risco, né? Alto risco. Eu vou começar a tirar essas posições aqui que a gente estava antes. Então agora vai ser Sol com Fartcoin, Sol barra Fartcoin, range eu vou apagar, yield eu vou apagar, alocação também vou apagar. Segunda posição vai ser Trump USDC, Trump barra USDC, que eu apago, pago e apago. Então agora a gente vai abrir lá na Metrics Finance, a gente vai calcular um range e vamos ver o yield mensal que ele vai estimar aqui para gente. Estou com o Metrics aqui aberto, que eu selecionei a Exchange, né, Orca, a rede Solana. Então, pá, é Fartcoin com Solana. Selecionar aqui o FIT de 0,16%, né, onde está a maioria da liquidez. E vamos simular. Aqui eu vou trocar, vou inverter o par, vou colocar Sol por Fartcoin, para a gente ver o range que é mais fácil. Vou escolher um range aqui, que nos últimos 30 dias teria ficado pelo menos uns 20 dias aqui no range, né? E de acordo com esse cálculo aqui, considerando esses dias que ficaram no range e utilizando o volume de trade aqui, que foi nos últimos 30 dias, a ferramenta dá pra gente 81% ao mês. Então, um range aqui de 20 mais 25, 45%. Um yield mensal de 81%. A alocação eu vou deixar para colocar quando definir as 5 pools. Então, vou completar depois. Agora a gente vai para a posição 2, que é Trump USDC. Como o Trump USDC é uma posição nova, nem tem 30 dias,
Na verdade, não tem nem 10. Vou fazer a simulação direto no site da Orca. Então, vem aqui, Trump USDC. Vou escolher aqui Range Custom. Vou colocar uma faixa de preço de 30 até 45. Então, uma largura de range aqui de 40%. O token pode subir mais 20% e pode cair mais 20%, que ele continua dentro do range. E a simulação aqui dá 2,9% em 24 horas, né? Então, se a gente fazer isso num mês, 2,99 vezes 30, 89% ao mês. A gente coloca aqui, num range de 40%, 89% ao mês. Então já temos nossas duas primeiras posições na rede da Solana. Sol e Fartcoin e Trump USDC. Então agora vamos escolher a terceira posição aqui na rede da Base, né? Então a Base também tem muito token meme, né? Ethereum com Trump, Toshi, AXBT relacionado à inteligência artificial, Virtual, Brett. Então para pegar um relacionado à inteligência artificial, vamos pegar aqui o W Ethereum com AXBT. Vamos procurar na Metrics esse par e vamos simular quanto que renderia. Então vem aqui, boto o rede da Base, aí XBT, um token da Virtual, né? W Ethereum. 1% é o FITIR dela. Vamos simular. Vou inverter o par aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui de cara a gente já vê que é difícil manter um range nesses tokens mais voláteis, né? Em 30 dias, se você quisesse um range que tivesse abarcado os últimos 30 dias, teria que ser um range gigante, ó. Aqui, por exemplo, menos 24% para cair, mais 80% para subir. Mesmo assim, aqui teria ficado de fora. Vamos manter um range aqui de mais 24%, menos 24%. Supondo agora que o token ele fique nessa lateralidade por mais alguns dias, né? Esse é o gráfico aqui dos últimos 10 dias. Eu mudei aqui. Então, 24 para baixo e 24 para cima dá um APR mensal de 68%. Então, vou colocar aqui a XBT WET, um range de 48%, um yield mensal de 68,2%. 68%. Alocação, depois eu vou decidir. Então agora a nossa quarta posição pode ser na rede da Polygon. Então aqui não tem muito o que fazer, né? Nem tem aqueles tokens mais voláteis, né? Então aqui são pools mais fortes. É até interessante eu deixar uma pool dessa mais forte para a gente ver a diferença, né? Vou escolher aqui W Ethereum com Wave. Coloco na rede Polygon, coloco W Ethereum e Wave. Vamos simular. 0.3 FIT. Então esse é o gráfico dos últimos 30 dias, né? Vamos apertar um pouco esse range, deixar aqui um range de 8% para baixo e 13% para cima. Isso aqui dá um range de 21%, né? Então eu vou colocar aqui 21%. É AVE com W Ethereum, é a posição. Ele calcula aqui somente 11% ao mês. Então olha a diferença de quando a gente faz uma pool com dois tokens que não são tão voláteis, né? Quanto esses tokens que a gente tem visto nas outras posições. Então aqui 11% mensal. E por último, vamos pegar aqui um par na rede da Sui, né? Uma rede que cresceu muito esse ano, ganhou muito TVL, o pessoal tem usado bastante. O ecossistema DeFi lá tem crescido bastante também. Então a gente vai escolher aqui essa posição de DIP com Sui. Então como a gente não tem o simulador da rede da Sui, né? Na Metrics, eu vou fazer aqui na própria plataforma. Então aqui é Acetos, botando um range aqui de menos 20 mais 20, mais ou menos, né? Quanto que isso aqui daria? Aqui na Cetus também não mostra uma estimativa, só mostra uma média, 469 por ano. Mas aqui na Turbos, que é outra DEX da rede Sui, a gente consegue achar aqui uma estimativa com aquele range ali, né? De 0,05 até 0,8. Então isso aqui daria 153% ao ano. Vou dividir por 12. 153 dividido por 12, isso daria 12,7% ao mês. A gente vem aqui, DIP barra SUI, um range de 40%, um yield mensal de 12,75. Vou colocar 0. 0. Então aqui agora a gente consegue ver o nosso portfólio alto risco, né? Então aqui a gente tem tokens, tem meme coin, tem tokens relacionados à inteligência artificial, são as coisas que mais bombaram nos últimos meses, né? São tokens mais voláteis, tem grandes variações de preço, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então assim, é realmente uma posição arriscada. Eu nunca colocaria, por exemplo, mais de 10% de um portfólio meu
aqui nesse portfólio total. Então, só para a gente fazer um teste e talvez uma comparação com esse portfólio que foi do vídeo que eu já postei, portfólio conservador, para a gente ter uma noção de quanto que isso aqui renderia, né? Então, aqui eu vou colocar uma alocação de 20% para cada posição. Então, na primeira posição de Sol com Fartcoin, se a gente investisse 20 mil reais aqui, isso nos geraria 16.200 por mês. Por quê? Porque o yield mensal aqui está 80%. Olha a diferença já. Segunda posição, 20%. Trump, USDC. Então, essa posição nos renderia 17 mil reais por mês. Terceira posição, 20%. Renderia 13.600 por mês. Quarta posição, Aave com Ethereum. Mais tranquila, né? Mais 20%. Então, a posição 4 renderia 2.200 por mês. E a última posição, posição 5, Deep com Sui, alocando 20%, né? Mais 20 mil, renderia R$ 2.550 por mês. Fazendo uma soma simples aqui de cada posição, se você tivesse 100 mil num portfólio desse, extremamente arriscado, com alta volatilidade, você teria um rendimento mensal de R$ 52.350, ou seja, uma média de 52,4%. Vamos ver quanto que a gente encontrou no nosso portfólio conservador. Então, fazendo os ajustes aqui desse portfólio conservador, que era CBBTC com SDC, Ethereum com SDC, Sol com SDC, Aave com SDC e CBBTC com W Ethereum, a gente encontrou aqui um rendimento mensal de 11.500, né? Então já seria um yield de 11% ao mês, comparado ao mercado tradicional, já é extremamente vantajoso, né? Mas quando a gente parte para uma coisa com risco ainda maior, a gente consegue yields ainda maiores, né? Obviamente, nada nesse mercado é de graça. Então, para você estar com um yield tão alto assim, você tem que estar disposto a correr alguns riscos, né? Que é principalmente a volatilidade de estar exposto nesse tipo de token, Fartcoin, Trump, AXBT, W Ethereum. Então, assim, realmente são posições que eu considero perigosa se a pessoa não souber utilizar. Até porque, como a gente já vem discutindo aqui em todos os vídeos, você tem que ter uma estratégia para quando a sua posição ela sai 100% no token mais fraco, né? Então aqui, se sair 100% em Fartcoin, você teria que saber ou remontar o seu range, né? Montar uma pool nova, ou assumir algum tipo de prejuízo, se as taxas não tiverem compensado a desvalorização do token. Então, sim, são todas estratégias que tem que estar na sua mente antes da situação acontecer. É assim que eu gosto de trabalhar. Quando eu monto uma pool, eu já sei o que eu vou fazer se ela sai do range em Solana, se ela sai do range em Fartcoin. Então, assim, é importante essa visualização do que você vai fazer de acordo com cada movimento do mercado, né? Eu já tinha mandado aqui na nossa comunidade de membros esse portfólio. Então, para o pessoal testar, né? Colocar as posições, fazer algumas simulações. Então, se você acha interessante participar de um grupo focado em DeFi, considere se tornar membro aqui do nosso canal. Eu vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Só para vocês terem uma ideia da volatilidade desses tipos de token, eu vou abrir aqui no Dex Screener o gráfico da Fartcoin. Então, vou colocar aqui Fartcoin/Solana, né? Aqui na Raydium. Então, esse é o gráfico de Fartcoin diário. Aqui de dezembro para cá, chegou a valorizar 800%. Mas aí você acha, pô, o token só se valorizou. Aí fica fácil fazer o pool negativo, porque nesse caminho tiveram quedinhas aqui de 55%. E aí, você aguenta uma queda dessa? Você sabe o que fazer nessa pool? Se você tiver 20 mil numa pool e o seu token se desvalorizar 50%, quanto que sua pool vai estar valendo? Então, assim, tudo isso tem que estar na sua cabeça. Aqui, desse pico, uma outra quedinha de 50%. Então, são valores que você tem que estar disposto, né, a ver a volatilidade acontecendo e isso não te incomodar a ponto de você querer fazer alguma coisa sem pensar, né? Assumir um prejuízo sem pensar, na emoção. Não que assumir prejuízo seja errado, mas você assumir um prejuízo na correria, simplesmente por não estar aguentando mais ver aquilo, aí sim está errado, né? Aqui, por exemplo, inclusive, parece ser um ponto de entrada interessante, né? Aqui na faixa do 1,50, essa vela aqui chegou a testar 1,25, mas está respeitando aqui esse topinho anterior. Vamos ver como é que vai seguir aqui. Mas eu
usei o exemplo da Fartcoin, só para a gente ver realmente a volatilidade que esses tokens, o pessoal faz muito trade, né, que sobe muito, depois cai muito, eles apresentam. Então esse portfólio aqui você tem que estar na mente que ele é realmente arriscado, ele é volátil. Eu não estou falando para você vir aqui e copiar, que você vai ter 50% ao mês garantido. Longe disso, isso não existe, principalmente no mercado de cripto. Foi simplesmente para abrir a cabeça de vocês, né, fazer uma comparação de o que seria um portfólio conservador, quanto que ele rende, comparado a um portfólio mais degen, né? O pessoal de cripto gosta de falar degenerado. Então, se você tem estômago para isso e quiser fazer seu próprio cálculo, seu próprio portfólio arriscado, só utilizar as ferramentas que eu passei aqui no vídeo de hoje. Então, deixe no comentário qual é a sua posição mais arriscada e mais tem te rentabilizado em taxas. Vocês viram que eu não sou muito de fazer esse tipo de pool, né? Mas é a estratégia individual de cada um. Um abraço.